Concorreu ao Oscar. Concorreu ao Oscar. Outra coisa também é o lance de... Uma coisa que me incomoda muito são esses termos que são criados hoje em dia de lugar de fala, apropriação cultural, essas coisas de limitar o debate logo, de você matar logo de cara, assim, de você não poder nem emitir opinião porque você não tá dentro dele. Existe alguma... No começo era uma coisa que começou como uma coisa boa e depois veio pra isso? De onde vem isso? A teoria, isso tudo vem da tradição de esquerda pós-anos 60, pós a derrocada moral da União Soviética, porque ela só vai derrocar de fato politicamente no final dos anos 80. Mas, em meados dos anos 60, já desde 56, 57, a União Soviética, ela meio que tem as suas baixarias expostas, como uma ditadura extremamente cruel, violenta, e grande parte da intelectualidade ocidental era comunista, ou socialista, ou simpatizante. Então, na França, que no pós-guerra era sem dúvida nenhuma o centro disso, dessa intelectualidade, a esquerda começa a migrar para um debate cultural e para de querer destruir o capitalismo. É o marxismo cultural? Ou... Não, o marxismo cultural é uma expressão meio que inventada. Ah, tá, não é? Né? Não, é uma virada da esquerda em direção ao debate cultural de comportamento. Tá. É daí que inventaram a história do marxismo cultural como um conceito, mas isso nunca existiu do ponto de vista do debate da esquerda enquanto tal. Né? Eu digo o nome marxismo cultural. O que a esquerda fez foi abandonar o debate econômico, porque inclusive perdeu a guerra para o capitalismo, digamos assim. Não tinha nem como sustentar, né, o argumento. E começou a discutir questões de raça, de identidade sexual e preconceitos. Isso é que a gente chama de questões culturais. Ou surgiu isso? Não. Alguém isso foi pensado. Isso? Isso foi pensado. Isso foi pensado primeiro pelos franceses, né? E depois pelos americanos, onde os franceses, inclusive, fizeram muito sucesso. Bom, e aí surge, aí falando do que você disse especificamente, essa coisa do lugar de fala é uma teoria chamada de interseccionalidade, que é uma teoria que diz que existem vários níveis de opressão, porque o que a esquerda cultural fez foi deslocar o debate da opressão de classe econômica para o debate da opressão política enquanto tal. Então, brancos oprimem negros, homens oprimem mulheres, heterossexuais oprimem homossexuais, certo? Então, você faz uma teoria segundo a qual existem vários graus de opressão e vários grupos oprimidos. E aí, quando você produz uma intersecção entre grupos de oprimidos, então essa pessoa tem lugar de fala. Imagine, por exemplo, um negro gay. Então ele tem lugar de fala como negro e como gay, porque são dois grupos oprimidos. Mulher lésbica, ela tem lugar de fala como mulher oprimida pelo homem e lésbica oprimida pela heteronormatividade, como eles falam. Então, nessa teoria, quem não tem nenhum lugar de fala, porque é só opressor, é homem branco heterossexual. Se você é uma mulher branca heterossexual, você tem lugar de fala como mulher, mas não como branca nem como heterossexual. Entendeu a lógica? Entendi. Então, quando se fala você não tem lugar de fala, significa, olha, se você é homem, heterossexual e branco, cala a boca, porque tudo que você fala é opressão. Quando você respira é opressão. Então, essa é a teoria do lugar de fala, que é uma teoria que é fácil de compreendê-la do ponto de vista da história e tal, mas na prática ela se transforma na universidade em formas de censura, de você não poder... É um limitador do debate. Um limitador, claro, mas debate é um fetiche. Na universidade não existe debate. Não existe? Fetiche, não. Mas por quê? Porque o que está em jogo é você garantir financiamento para sua pesquisa, aluno, sustentabilidade política dentro da instituição. Então, a ideia do debate pode acontecer numa sala de aula. Pode acontecer numa sala de aula, você ali discutindo com os alunos e tal. E aí pode acontecer. Mas debate entre pares, entre colegas, não. Só se eles estiverem se odiando e estejam
estejam querendo usar o debate para acabar com o outro. Ah, tá. O debate acontece mais facilmente na mídia do que na universidade. Entendi. Porque a mídia é mais ampla, tem mais emprego, tem mais dinheiro, apesar que também é uma miséria do ponto de vista de salário. Mas assim, você tem mais opções. Então, e tem também uma coisa de que o mercado, você pode agradar esse grupo, agradar o outro. A universidade, a ideia de debate na universidade é um fetiche. É coisa para inglês ver. É. E não é necessariamente só no Brasil, não, tá? Isso acontece em Isso todo não é lugar. só no Brasil, não. Agora, a apropriação cultural, ela, que também está dentro do mesmo guarda-chuva de teorias, É a mesma teoria, o né? princípio é o seguinte: se você é branco e você usa um acessório afro, negro, você não pode, porque como você é opressor, e quando você usa um acessório, algum símbolo, algo que seja da cultura afro, você está se apropriando culturalmente de um elemento que é de uma cultura que já é expropriada. Foi escrava, explorada no capitalismo. Mesma coisa com relação a índio, por exemplo. Você é branco e se você usa uma roupa de índio no carnaval, como alguns anos aconteceu com alguma artista famosa, que eu não lembro mais, É verdade, ela que saiu se vestiu de fantasiada. índia, caíram de pau em cima Alessandra dela. Negrini. Alessandra Negrini. Então, caiu de pau em cima dela. É o mesmo tipo de lógica. Agora, se você vem de uma cultura oprimida e você usa um elemento de cultura opressora, aí não é uma apropriação cultural. É por isso que tem gente que fala, por exemplo, então eu não posso usar, sei lá, um cabelo rastafari, porque é de cultura afro-jamaicana e tal. Então os negros não deveriam poder tomar vacina, porque foi inventada por brancos. Mas, segundo a teoria, a apropriação cultural só funciona na direção do opressor, de cima para baixo, exatamente. Ela só funciona nesse sentido. E é claro que dá para entender a teoria, mas na prática ela é um pouco... Imagina pessoas que frequentam o terreiro de candomblé que são brancas, elas estão se apropriando culturalmente. Então, esse debate da esquerda cultural acaba sendo uma coisa meio asfixiante. Eu preferia a esquerda que queria acabar com o capitalismo.